Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, o seu repórter saúde. Eu acredito que lives sobre equilíbrio emocional eu tenho produzido toda a semana. Estou falando menos de colesterol, estou falando menos sobre tireoide, mas todo mundo tem pedido para eu entrevistar profissionais da área da saúde, médicos, que abordem o equilíbrio emocional. A gente vive no Brasil, é inquestionável a necessidade, então, de falarmos sobre a saúde mental, observando a sociedade brasileira. Isso é uma coisa extremamente natural, né? Se a economia não vai bem, você se preocupa enquanto às suas responsabilidades, né? A violência nas cidades, a insegurança, isso também deixa a pessoa preocupada, tanto do ponto de vista individual, como até mesmo familiar, educação, ou seja, esses fatores externos ao meu corpo humano e que dependem de uma outra autoridade, acabam influenciando na minha saúde. E eu vou abordar o assunto aqui, saúde mental, saúde emocional. O meu convidado é o psiquiatra médico, né, psiquiatra, Dr. César Vasconcelos. E olha que interessante, eu estava lá em casa e a minha esposa me chamou, né? Fernando, vem aqui, vem vir aqui, ó. Esse médico aqui é bom, esse médico aqui é bom. Aí assisti e concordei em muitos tópicos durante a apresentação nele na televisão Novo Tempo. Dr. César Vasconcelos, muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui para o nosso público, que eu considero seleto e qualificado. E o título, inclusive, que eu coloquei aqui na nossa live, 6 passos, né? Porque eu estava observando as suas redes sociais e tem lá um post que tem muita visualização, 6 passos para uma mente mais forte. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né? Porque nas dificuldades, nas guerras, nas tempestades, nas turbulências, nós temos que estar fortes, nós temos que passar por elas, né, Dr. César Vasconcelos? E a pergunta é: teremos um novo amanhecer? É possível passar por essa tempestade? É possível passar por ansiedade? É possível passar por uma depressão? É possível imaginarmos sermos felizes ainda, Dr. César? Olá, Fernando. Boa tarde, então, para você. Mais uma vez, boa tarde ao público, né, que assiste. Agradeço o convite por essa oportunidade de compartilhar algumas ideias sobre saúde mental na visão que eu tenho, que é uma visão cristã da vida. E sim, é possível. É possível superar sofrimentos emocionais, mentais, seja uma ansiedade, uma depressão, um luto. É possível superar, desde que as pessoas possam usar os instrumentos funcionais para isso, né? Que não envolve somente medicação. Já vou colocar logo de cara, né, que uma boa parte da população ainda pensa que a resolução de sofrimentos mentais tem a ver com medicação, aqueles chamados controlados, né, o tarja preta. Mas eu costumo dizer nas minhas palestras, meus artigos, que medicamento é o número 3, vamos dizer assim, dentro de uma hierarquia que ajuda a humanidade em relação à superação, ao enfrentamento de sofrimentos mentais. Primeiro, a relação espiritual, a vida espiritual desse indivíduo, né? Segundo, vem realmente a psicoeducação, aprender de onde vem essa dor,
como é que ela apareceu, por que está com tristeza, por que está uma angústia, por que tem um pensamento que não sai da cabeça, que fica obsessivo, perturbando. E número 3, em alguns casos, aí sim pode ser medicação temporária, na maioria dos casos. Número 4 seria o apoio da família, dos amigos, né? Número 5, o cuidado físico, porque nossa mente, o órgão da nossa mente é o cérebro. E o cérebro, num adulto, tem mais ou menos 1,5 kg de encéfalo, né? O povo chama de miolos, né? Então, o cérebro em si, ele tem 1,5 kg. Então, quer dizer, para o cérebro funcionar bem, ele precisa de ter nutrientes adequados. Então, também o cuidado físico, alimentação, exercício, hidratação com água pura. Então, esses são os fatores importantes. Então, se a pessoa aprende a ir praticando gradativamente esses itens, né? Usando esses recursos, vai sendo possível, sim, superar vários tipos de sofrimento mental. Agora, o fato curioso aqui é que o primeiro passo, você me disse que é a parte espiritual. Eu quero crer que é a conexão espiritual do ser humano com o divino. Isso é extremamente importante, tanto é que ele está na primeira posição, é isso? É importante. Eu acredito num Deus criador do universo, Fernando, que a Bíblia relata, né, chama de Jeová, ou Yehová, ou enfim, Deus, enfim. Eu acredito que um Deus bondoso criou o universo e ele mantém a nossa vida, ele mantém o universo, mantém esse planeta, mantém os animais vivos, mantém os seres humanos vivos. E nós perdemos essa relação direta com ele em função da história ali da criação, né? Acredito que fomos criados por um Deus bondoso há 6.000 anos atrás, mais ou menos. E então esse Deus veio na pessoa de Jesus Cristo para mostrar como que Deus é na realidade. E então eu acredito que o Deus está o tempo todo procurando ajudar as pessoas, qualquer pessoa, de qualquer filosofia, qualquer raça, credo, posição social, religião. Deus está. A função de Deus é ajudar as pessoas. Então, quando as pessoas acreditam nisso e recorrem até o pessoal do grupo de ajuda mútua, né, NA, AA, etc. NA é Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Quando essas pessoas recorrem ao que eles chamam nos grupos lá de poder superior, né, que eu chamo de Deus, o Criador do Universo, então vai ter alguma resposta, vai ter, né? Vai ter uma ação terapêutica desse Deus na vida da pessoa e que muitas vezes, nessa busca da relação com Deus, o próprio Jesus Cristo, que é Deus, ele falou, vem a mim, eu vou aliviar você, né? Não fique ansioso, acredite que eu vou te ajudar. Enfim, ele enfatizava muito a fé, né, Jesus Cristo. E é interessante que as curas que ele praticou enquanto viveu aqui, há quase 2.000 anos atrás, eram todas baseadas no amor que ele tinha pela humanidade e na fé da pessoa que o procurava. Eu até admiro muito assim, uma das curas que Jesus fez, que foi do servo do centurião. Aquele centurião era um militar, né? Ele era pagão, portanto não era judeu, não era israelita, ele não tinha religião, mas era um cara de bom coração, era compassivo. Ele estava sofrendo pela enfermidade do seu servo. Ele ouviu falar de Jesus. E ele pediu a Jesus que curasse. E até disse, basta o senhor dizer uma palavra, meu servo vai ficar curado. Então ele acreditou. E aí foi uma cura à distância, né, que Jesus fez, respondendo a uma crença, a uma fé que esse indivíduo pagão, né, tinha no poder divino de curar. Então, a crença no poder divino de curar é o número 1, porque muitas vezes Deus vai resolver diretamente com a pessoa aquele assunto que está fazendo ela sofrer. Se Deus achar que essa pessoa precisa de uma ajuda profissional, um conselheiro, então ele vai indicar isso também para as pessoas. Eu costumo dizer, eu me sinto muito confortável de dizer isso, até ousado, né? Porque eu sou psiquiatra, né? Eu sou médico psiquiatra,
trabalhei quase 40 anos em consultório, que essa foi minha profissão, né? Agora eu trabalho com programa TV, rádio, palestras, artigos para revistas, jornais e tal. Mas eu não vou psicologizar as coisas ou psiquiatrizar, né, e trazer tudo para um nível só humanista. Não. Comece com Deus, né? Comece com aquilo que você, com a crença que a pessoa tem. Uma vez Deus falou para Moisés assim, Moisés falou, mas não vou conseguir fazer essa tarefa que o senhor está me dando aí. Aí Deus falou para Moisés assim, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então começa com a vara. Pronto. Então isso. Comece com isso que você já tem de crença em Deus e abre o coração para Ele. Explique seu sofrimento para Ele usando suas palavras, crendo que é um Deus bondoso que vai te ouvir. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa, desde, claro, que seja um pedido de ajuda sincero, honesto, não manipulador, não desrespeitoso, né? Não blasfemo. Então, isso. Eu acho que começar com a parte espiritual na busca de uma cura é um grande passo. Bom, é inegável, né, doutor César, que os cristãos também ficam doentes. Cristãos que, inclusive, vão às igrejas todas as semanas, também têm doenças físicas e também têm doenças emocionais. A primeira grande informação que você passou aqui para a gente é dar o primeiro passo. Mas eu estou fazendo essa pergunta porque é notório o grande crescimento dessas doenças psiquiátricas, doenças mentais, tanto de ansiedade como depressão e outros distúrbios mentais, mesmo naquela pessoa que tem fé. Então, nesse momento, e eu sei que isso também para você é rotina, né? A pessoa, às vezes, ela se critica, ela faz essa pergunta, mas, meu Deus, eu estou fazendo isso, eu sou um bom cristão, eu vou na igreja, eu ajudo. Tem muito esse questionamento, e para essa pessoa que está questionando dessa maneira, doutor César, qual que é a resposta que nós poderíamos dar para ela? Aí tem duas coisas genéricas. Primeiro, será que o que Deus já disse para ela não está fazendo ainda? Pode ser o quê? Pedir perdão a alguém, parar de se depreciar, né? Não ficar controlando o incontrolável. Então, pode ser isso. Agora, pode ser que a pessoa está sendo totalmente sincera naquilo que ela faz, naquilo que ela entende do que Deus quer dela e continua com o sofrimento. Então, aí isso acontece. Aí entramos no campo psicológico. Aí entramos no campo da psicoterapia. Psicoterapia é um método de tratamento de enfermidades mentais em que se usa a palavra, se usa a entrevista individual ou de grupo com um profissional treinado para fazer a psicoterapia. E existem várias escolas de psicoterapia, várias abordagens psicoterapêuticas, né? Então, porque no mais sincero que uma pessoa pode estar sendo, o mais sincero que ela pode estar sendo nesse momento da vida, ela tem uma área, todos nós temos uma área inconsciente do nosso ser. A gente não vê tudo que a gente como ser humano, né? Até os amigos, os mais próximos, conseguem ver, muitas vezes, ver coisas em nós que a gente não vê, né? Na forma de falar, pelo gesto, pelas atitudes constantes. Então, grande parte dos nossos sofrimentos mentais, eles têm uma origem mais em impulsos ou em conteúdos inconscientes do que conscientes. Então, por exemplo, a pessoa que é cristã, é fervorosa, ou tem uma outra religião, mas que é fervorosa na religião dela, pode ser islâmica, pode ser israelita, pode ser budista, ela é muito sincera na religião dela, qualquer religião. E ela está sofrendo, vamos dizer, de uma fobia, né? Fobia pode ser simples, fobia social. Vamos supor fobia simples, a pessoa não sobe elevador, não passa em túnel, né? É um tipo de fobia, ela fica numa ansiedade excessiva quando tem que enfrentar a situação. Isso é um sofrimento, está classificado no CID, Código Internacional das Doenças, como um dos transtornos ligado à ansiedade excessiva. Fobia simples, fobia social ou transtorno de ansiedade social. Mas a fobia simples, esse exemplo que eu dei, não sobe elevador, não passa em túnel, não consegue ir à rua sozinho, sozinha. E a fobia, então, é uma defesa de uma angústia. A pessoa fóbica,
ela, tendo a fobia, ela ainda tem algum controle sobre o mal-estar emocional. Por quê? Porque ela tem fobia de elevador, ela vai pela escada. Eu tinha um paciente, eu trabalhava no Rio de Janeiro, tinha um paciente que vinha de uma região do Rio, tinha que passar por túnel. E se não passasse por túnel, tinha que dar uma volta muito grande para chegar no meu consultório. Então, gastava tempo, gastava dinheiro, enfim, era o jeito que encontrava. Então, por que a pessoa tem fobia? Não é uma questão de inteligência saber disso. Eu atendia pessoas brilhantes, pessoas acadêmicas, pessoas até com doutorado, enfim, com profissionais liberais que tinham uma fobia. Então, a causa desse sofrimento, da fobia, e no exemplo que eu estou dando aqui, está enterrado no inconsciente. A pessoa não conseguiu, até aquele momento da vida, tomar consciência dessas causas que produziram a fobia, e por isso que o que ela conhece apenas é isso. Eu não passo em túnel e eu não entro no elevador, porque me dá uma ansiedade, meu coração dá taquicardia, fico com sudorese, me dá tonteira, me dá falta de ar. É isso que a pessoa sabe. Então, essa pessoa que tem essa fobia, que tem esses sintomas, ela pode ser uma excelente pessoa religiosa, pode praticar com sinceridade a sua filosofia religiosa. Então, ela vai precisar de uma ajuda para poder entender da onde vem isso. A gente chama de psicodinâmica. Psicodinâmica é a história da nossa vida emocional, que está enterrado na Bíblia, enterrado na mente inconsciente. Interessante que a Bíblia até já... não foi na época de Freud que se começou a falar sobre os mecanismos de defesa mentais, né? De defesa psicológica. E a filha do Freud, a Ana Freud, escreveu um livro só sobre isso, né? Mecanismo de defesa. Não, a Bíblia já falava de inconsciente, né? A Bíblia falava que nós jogamos para o nosso inconsciente aquilo que a gente não tem condições de ainda encarar. E aí joga para o inconsciente, que precisaria ficar consciente para poder lidar de uma forma construtiva, e aí aquilo que fica travado na inconsciência começa a produzir sintomas. A Bíblia relata isso? A Bíblia fala, quando tem um salmo que fala expurga-me, ou purifica-me, né, Deus, dos pecados ocultos. Ocultos aonde? Nessa área virtual, mental, chamada tecnicamente de inconsciente. Então, o inconsciente é uma área virtual mental onde a gente vai jogando a criança, o jovem, o adulto, vai jogando todas as suas dores emocionais, medos, pensamentos, imagens, experiências que ela vai vivendo ao longo da vida. E algumas delas foram tão dolorosas que, por alguma razão, essa pessoa botou por baixo do tapete da consciência, ou seja, no inconsciente, as causas dessa dor. Então, ela chega lá na vida adulta, com 30 anos, com 40, com 50, com 60, e está sofrendo, vou usar o mesmo exemplo, de uma fobia, não passa em túnel, não anda elevador, e ela não sabe por quê. Por quê? Por que não sabe a causa disso? Porque a fobia representa algum tipo de dor emocional que a pessoa automaticamente transformou na fobia, que é um medo exagerado. Fobia é um medo exagerado. Mas a gente sabe que, numa visão que a gente chama de psicodinâmica, mais analítica do sofrimento humano, a fobia é o deslocamento da ansiedade, da angústia, para um ponto em que a pessoa consegue ainda ter algum controle. Então, até que ela esteja pronta para ter a cura emocional, ela vai manter isso aí por baixo do tapete, porque a cura dói, Fernando. Tomar consciência dos traumas vividos no passado, na infância, na adolescência, pensar nisso, dói, já doeu tanto lá atrás para tantos de nós, então lembrar disso dói, por isso que a cura dói. Mas tem que passar pela dor da tomada de consciência, ou seja, sair do inconsciente para a percepção consciente, para a pessoa, então, poder ter o alívio dos sintomas, entendeu? Então, o religioso, ele vai sofrer emocionalmente? Sim, claro. A doença mental atinge qualquer pessoa de qualquer filosofia religiosa. Bom, se eu não estou enganado, quem escreveu os Salmos foi Davi. Alguns foram Davi, outros foram Asaf, tem autor diferente. Mas, popularmente aqui, eu não sei se esse especificamente foi Davi ou Asaf, né?
Então, o que você relata aqui para a gente é que também, ou seja, não importa, Davi também teve as suas dores emocionais, né? Com toda a responsabilidade que ele tinha, a gente imagina, vai resolver tudo. Então, nesse exemplo do Salmo, ele desabafou ali com Deus, né? Tipo, Senhor, me ajuda, tira esse pensamento aqui da minha cabeça. E quando você fala fobia, né? Fobia, medo de elevador, medo de passar num túnel, medo, de repente, de avião, ou medo de qualquer outro comportamento, é porque a pessoa teve um trauma, não tratou esse trauma, não tratou essa emoção, e o inconsciente dela transformou aquela dor, aquele trauma, em um comportamento que ela tem um certo controle, é isso? Isso. É uma defesa disfuncional, né? O que é disfuncional? Que funciona, mas trava também, né? Mas... E aí ela tem que enfrentar isso, ela vai ter que procurar um profissional para voltar no tempo, né, naquele trauma, naquela emoção, naquela briga que ela teve com o pai ou com a mãe, ou num comportamento qualquer que ela tenha sido traumatizada. E quando ela entende isso, aí acontece o processo de cura? Aí depende, veja bem. Não é, na verdade, que a pessoa que tem um transtorno emocional na vida adulta, fobia, pânico, depressão, etc., não é que ela teve um trauma na infância. A maior parte das pessoas que chegam na vida adulta e desenvolvem algum tipo de transtorno mental, ela teve uma sequência, uma dinâmica de funcionamento dessa família que foi complicada para aquela criança. Talvez o irmãozinho não sofreu tanto assim, porque as pessoas são diferentes. As pessoas reagem de forma diferente diante dos mesmos eventos traumáticos. Então, você tem uma família que o marido é alcoólatra e a mãe é autoritária, que vivia gritando com as crianças, e o pai chegava bêbado. Então, um irmãozinho vai ficar com crise de pânico na vida adulta ou com fobia, e o outro irmãozinho talvez não. Ele tinha uma resiliência, tinha uma capacidade, tinha uma resistência maior. Então, na verdade, não é um trauma que aconteceu que gera um sofrimento mental. Às vezes, uma sequência de relacionamento. É uma criança, às vezes, mais sensível, é uma criança que não sabe reivindicar os seus direitos para com os que criam ela, né? Ela engole sapo, vamos dizer assim. Então, elas vão acumulando sofrimentos, dores emocionais, porque as crianças, Fernando, elas têm dores emocionais. Claro, a gente nunca viu uma criança de 4, 5 anos de idade falar assim, mamãe, estou com uma angústia, né? A criança não sabe o que é angústia, mas ela tem angústia, ela tem uma tristeza. A criança manifesta o sofrimento emocional pelo comportamento, né? Ela vai ter hiperatividade, ela vai ter ansiedade de separação, fobia escolar, ela vai ter enurese noturna, ou seja, volta a fazer xixi na cama quando já conseguia controlar. Isso, às vezes, é um sintoma depressivo. A criança pode ficar isolada dos outros, muito tímida, uma timidez excessiva. Então, as crianças manifestam o sofrimento que está acontecendo na sua família e atingindo a ela pelo comportamento, mais do que pela fala, né? Então, na vida adulta, quando a pessoa veio de um ambiente familiar complicado, pais divorciados, pai violento, ou mãe muito fria, ou pai ausente, enfim, é um conjunto de fatores, né? Então, chega na vida adulta com um tipo de sofrimento, crise de pânico, depressão, fobia, ela aí depende do profissional e depende da pessoa, porque tem técnicas de ajuda psicológica que vão trabalhar, a gente chama de TCC, terapia cognitivo-comportamental. Esse tipo de abordagem técnica, alguns psicólogos trabalham com isso, vão analisar os pensamentos dessa pessoa. Exemplo, você tem fobia de elevador? Quando você chega perto do elevador, o que passa pela sua cabeça de pensamento? Eu acho que ele vai cair, acho que vai despencar, eu acho que a porta vai trancar, não vou poder respirar. Então, vamos pensar nesses pensamentos, né? Vamos botar os pensamentos aqui em cima da mesa e vamos ver se eles são razoáveis, se não são razoáveis. Então, isso é uma técnica, TCC. Uma outra técnica, é a técnica analítica, que eu particularmente gosto mais e trabalhei com ela na minha vida, é o que da sua história como ser humano, o que da sua sensibilidade com pessoa favorece ou favoreceu para que você desenvolvesse esse tipo de sofrimento. Às vezes, Fernando, com a mesma pessoa, ele vai ter que usar um pouquinho de uma técnica, um pouquinho de outra.
Mas, em geral, a percepção da verdade, da causa do sofrimento, liberta a pessoa. Por isso que Jesus até falou, né? Jesus Cristo falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a pergunta dentro de um campo de sofrimento mental é: que verdade eu preciso conhecer sobre a minha história emocional que possa me ajudar a me libertar dessa fobia, desse pânico? Então, a psicoterapia é uma busca da verdade interior que doeu e que está machucando e que ainda produz sintoma. Quando a pessoa vai compreendendo essa verdade, ela pode ir tomando novas decisões, entendeu? Para se soltar. Exemplificando, né? A pessoa está com uma crise emocional, quer seja ansiedade, depressão, um outro distúrbio, está pedindo para Deus, me ajuda, né? Está orando, e passa um mês, passam 2 meses, passam 6 meses, e ela fica aguardando aquilo ali, né? Vamos dizer assim, num vocabulário mais cristão. Ela não consegue a sua libertação. Uhum. Então, é perfeitamente compreensível e racional, tanto essa pessoa como o familiar dela, procurar ajuda, sim, de um profissional. Nesse momento crítico, ela precisa de uma ajuda, ou seja, não tem problema nenhum procurar um psiquiatra, procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, para aliviar essas dores que ela tem enfrentado. E eu estou fazendo esse comparativo da pessoa cristã que está nos assistindo, até porque temos várias perguntas nesse aspecto. Tipo assim, eu tenho fé que Deus vai me curar, né? Aí passa um mês, passam 6 meses, passa um ano, e aquilo ali vão gerar outros problemas, né, doutor César? É aquilo que eu falei. Realmente, a indicação de um tratamento profissional deve ser decidida, né, procurar quando o sofrimento daquele indivíduo está travando a vida. Então, por exemplo, tem uma pessoa que é ansiosa, né? A ansiedade pode ser ansiedade de traço ou ansiedade de estado. O que é ansiedade de estado? Porque ansiedade todo mundo tem. Igual temperatura, todo mundo tem temperatura, né, no corpo. 36,5 graus Celsius ou graus centígrados. 36,5 isso é normal. A febre, 37,5, 38, 39. A febre é o aumento da temperatura corporal que indica uma luta interior com vírus ou bactéria e o sistema imunológico. A febre, na verdade, é uma defesa. A febre também é uma defesa. Quando a temperatura do corpo aumenta por causa da febre, isso é sinal que o corpo está tentando matar algumas bactérias que, em temperatura alta, elas podem morrer. Então, assim como todo mundo tem temperatura, todo mundo tem temperatura normal, todo mundo tem ansiedade. Uma ansiedade normal, que até nos ajuda a produzir, a escrever, a trabalhar, fazer arte, vários tipos de arte, né? Pintura, enfim. Mas a ansiedade, quando aumenta muito, aí ela já começa a produzir algum tipo de disfunção, algum tipo de atrapalho na vida da pessoa. Então, a pessoa com fobia, ela começa a gastar muito tempo na vida para poder administrar o objeto do seu medo. Até cancela algumas coisas por causa do medo, não por causa da incapacidade de fazer aquilo ali, mas por causa do medo. Né? Uma pessoa tem crise de pânico com frequência, crise de pânico é um transbordamento de ansiedade, é como a caixa d'água que transbordou porque deu problema no ladrão ali, né? ou na boia. Então, a crise de ansiedade em algumas pessoas, quando ela fica muito alta, ela transborda numa crise de pânico. Né? Então, a pessoa ela vai ter esses sintomas como defesa. Ela não conseguiu ainda entender. E aí, se essa crise de pânico, ou fobia, ou depressão, está ficando de leve para moderado, de moderado para severo, e começa a pessoa a faltar ao trabalho, não consegue mais ir na sua comunidade religiosa, ela não consegue mais sair sozinha. Então, perdeu o controle, né? Aí realmente é indicado um tratamento profissional para ajudá-la a voltar a ter uma vida de autonomia emocional. Agora,
Doutor César, ok, procurei ajuda, estou recebendo esse tratamento, mas a vida continua e os problemas continuam. Eu queria uma orientação sua no seguinte exemplo, né? Relacionamento pais e filhos. Nessa sua caminhada de mais de 40 anos aí em psiquiatria, qual que é a cena mais comum de um relacionamento pai e filho pequeno, né? Eu estou imaginando aqui as birras das crianças e o comportamento do pai perante aquele comportamento, entre aspas, errado da criança. Qual que deve ser feito? Porque a gente percebe uma geração nova hoje que dá tudo, e isso lá na frente vai ser revertido de forma negativa. Então, a minha pergunta objetiva é: uma criança está tendo um comportamento errado, está com birra, está lá gritando, não está aceitando a educação do pai e da mãe. Qual que é o comportamento adequado para colocar essa criança de volta ali, numa situação de normalidade? E esse exemplo ele também serve para um adolescente ou para uma discussão de relação, né? Porque você precisa para ter uma normalidade de diálogo. Primeiro de tudo, os pais precisam, e especialmente os pais jovens dessa geração, precisam acreditar que eles são autoridade no lar. A autoridade não se negocia. A autoridade pode ser negociada a forma de você aplicar a autoridade. Em outras palavras, quem manda em casa é pai e mãe, não é a criança. Hoje em dia se exagera. Claro, os pais fazem isso com todo o amor, com toda a compaixão, né, com o desejo de ver os filhos saudáveis, mas o que você quer para almoçar? Feijão com arroz, macarrão, batata, yakisoba, bife, não sei o quê e tal. 10 opções. Sabe? E mais o iFood ainda. E o iFood, se não quiser, eu chamo o iFood, sabe? Aí faz tudo pela criança. A gente pode errar como pai e mãe, assim, genericamente falando, de 3 formas. Uma, com superproteção, outra, com rigidez e com negligência. Superproteção é o pai e a mãe que faz tudo pela criança, não deixa ela fazer nada, não deixa ela tirar o pijama e dobrar direitinho em cima da cama, não, deixa que eu faço sempre, daqui, né? Não deixa a criança botar a mãozinha na terra ali no parquinho, porque já quer botar álcool gel, botar não sei o quê, pavor de contaminação. Então, a superproteção, ela perturba a imunidade biológica mesmo, e perturba a questão da autoconfiança dessa criança, porque a criança que é superprotegida, ela acaba, se ela aceita isso, que algumas se rebelam, né? Não, mas deixa que eu faço, né? Mas se ela tem um perfil mais tímido e aceita, ela vai ser prejudicada na capacidade de enfrentar a vida, porque ela não sabia fazer as coisas, a mãe nunca deixou, o pai nunca deixou, né? Elas se sentem incapazes. Superproteção. A outra é a rigidez. São pais muito rígidos, muito severos. Isso é mais antigamente, 50 anos para trás, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode nada, e não pode conversar, e criança não se mete em conversa de criança, de adulto. Então, aquela ditadura, vamos dizer assim, essa rigidez, né? Não dá nem opção para a criança, não deixa a criança expressar seu sentimento. Isso é rigidez. E a negligência é deixar a criança de lado, deixa na mão da babá, deixa na mão do tablet, né, do celular, enfim, deixa na mão de Deus sabe lá quem, né? Às vezes acontece isso em casais que eles são tão apaixonados entre si, a mulher é tão fissurada com o marido e tal, que meio que a criança, cadê minha criança? Tá ali e tal, né? Então elas ficam muito egocentricamente vivendo a relação conjugal e deixa a criança que botou na vida de lado, né? Sem participar, sem se envolver com aquela criança. Então, é importante os pais pensarem isso. Primeiro, a autoridade é do pai e da mãe, né? Uma outra coisa é, quando você for disciplinar uma criança, não ataque a criança pelo erro que ela fez. Ataque o erro da criança, mas não a criança. Exemplo. Como assim? O menino foi sei lá, pediu um copo de suco na hora do almoço, e ele pegou o suco e ele derrubou o copo de suco na toalha.
e molhou a toalha e molhou a mesa toda. Aí a mãe, você é um desastrado. Eu falei 1000 vezes com você para não fazer isso, você não vai aprender nunca. Essas frases, já falei 1000 vezes, você não vai aprender nunca. Essas frases estão atacando o quê? O que ele fez ou o que ele é? O que ele é, a pessoa dele. Então, ele vai começar a achar que ele é um desastrado mesmo, e vai continuar sendo desastrado, porque a mãe está dizendo que ele é, a mãe está batendo o martelo. Está reforçando. Reforçando. Qual é a maneira mais adequada, então? Ele fez uma besteira, desatenção, derrubou ali o copo. Se bem que se a criança é pequena, bota o copo na frente do prato, né? Que a gente tem que colaborar também com a criança pequena, que não tem essa coordenação motora como nós adultos, né? Mas a maneira que seria protetora para a criança e, ao mesmo tempo, disciplinadora seria: querido, mamãe te ama muito, papai gosta muito de você, mas já falei com você para não derrubar esse copo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o copo sempre na frente do prato? Tá, não é legal. Agora vamos ajudar a mamãe. Vamos trocar essa toalha, você me ajuda aqui, pega o seu prato, bota ali. Então, você chama a criança para colaborar com o conserto da besteira que ela fez, né? E ao disciplinar, ao falar, ao repreender, você repreende o erro dela, mas não a pessoa dela, né? E você protege, então. Eu sei que você é capaz de aprender, querido, mas olha só, mamãe falou 2 vezes essa semana, 2 vezes você derrubou. Vamos consertar. Como é que você pode consertar isso? Aí deixa a criança falar. Uma criança de 5, 6, 7 aninhos, ela vai dialogar com você. Isso é ajuda. Então, essa é outra coisa importante, né? Não atacar a pessoa, mas o erro da pessoa. Que é o que Jesus fazia. Jesus não passava panos quentes nos erros das pessoas. Ele chamava o pecado pelo nome. E aquela mulher que que transava com um monte de gente, Maria Madalena, e que queria apedrejá-la, e quem queria apedrejá-la tinha transado com ela, então eram os hipócritas, e Jesus foi lá e fez aquela coisa maravilhosa de mostrar a aberração ali. Mas o que ele disse para ela? Olha, eu não te condeno também, vai e não peques mais. Quer dizer, vai e não faça mais o mesmo erro, né? Então, além disso, de proteger a pessoa, outra coisa importante é a gente pensar de que as crianças não se tornam mais felizes quando a gente dá tudo o que elas querem. Não se tornam mais felizes. Você pode ver famílias que têm recursos e que dão sempre um brinquedo quase toda semana para as crianças, passeio para lá em parques temáticos e tal, e sempre dando aí um novo tablet, um novo celular. Não ficam felizes. Elas não ficam. Elas só ficam pensando quando vai ser o próximo. Quando é que vai trazer aquele outro brinquedo? Eu vi lá na loja tal do shopping aquele brinquedo. Semana que vem você pode me dar? Porque você aprende a não curtir o que tem. E muito de nossa felicidade nesse planeta difícil de viver é aprendermos a gostar do que a gente tem, aproveitar o que a gente tem e não ficar invejando o que a gente não tem ou ficar sonhando com muito mais coisa, né? Então, os pais precisam pensar nisso. Os filhos vão ficar... E, às vezes, é interessante, Fernando, a gente vê crianças que que têm um lar de classe média, que ganham um monte de presente. Às vezes, um brinquedo simples, a criança gosta. Nada sofisticado, nada eletrônico, uma coisinha simples ali, ela gosta. Então, vou pensar nisso, né? As crianças, elas podem se tornar mais felizes com coisa mais simples. Tá. Bom, agora vamos dar um salto aqui na idade, né? Adultos, casais, problemas de relacionamento, né? Aquela velha briguinha do marido com a esposa e da esposa com o marido e se deixam de falar, né? E principalmente essa geração mais nova só reclama, você fez isso, você fez aquilo e fecha a cara. Quando eu tenho um problema de relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, por mais doloroso que tenha acontecido o fato ali, qual que é o caminho também para voltar a esse equilíbrio do relacionamento, do diálogo em um casal? Olha, boa pergunta, boa colocação. A juventude hoje, de poucas décadas para cá, elas têm casado precocemente e não preparados emocionalmente, apesar do fato de que a gente não casa preparado 100%, seja qual for a idade. Mesmo tendo feito curso de noivos, né, na comunidade ABCUD, enfim,
Porque a gente não casa preparado, porque só dentro da relação conjugal é que vão acontecer situações que a gente não viveu antes. E aí, o que eu faço agora com isso, né? Então, é muito comum a juventude se casar hoje já com aquela ideia preconcebida de se não der certo, eu saio fora e arranjo outra pessoa. Já vai meio que descompromissado, meio assim, meio superficial essa relação. Mesmo que se beijem, se amem, digam, né, dizem que se amam e tal, porque o amor não é o sentimento, o amor não é a paixão, o amor não é o sexo, o amor envolve essas coisas. Mas o amor é um princípio de ação. O amor, do ponto de vista cristão, bíblico, ele é um princípio de ação que me faz fazer o bem para alguém, mesmo que eu não esteja sentindo um sentimento agradável em relação a essa pessoa. Jesus falou a coisa mais difícil, eu acho, dessa vida, né? Quando ele falou assim, ame seus inimigos. Mas você vai amar o inimigo, né? Então, a gente vê algumas histórias, às vezes, aí na mídia, que são fantásticas, né? Pessoas que perdoaram de coração alguém que matou o filho, alguém que matou o marido, enfim. Então, o ponto importante realmente é o diálogo. Tem que ter diálogo. Agora, o que é um diálogo produtivo quando surgem problemas conjugais? Um diálogo produtivo ele tem alguns componentes. Primeiro, você precisa respeitar outra pessoa. Respeitar significa não fique falando para o seu companheiro ou companheira como se fosse o patrão, a patroa, né? Mas eu já te disse você fazer isso. Por que você fica repetindo isso aí? Porque você está dando uma bronca, né, assim. Então tem que ter um nível de respeito. É verdade que numa conversa para resolver questões conjugais, conflitos, né, que surgiram, algumas emoções ficam mais à flor da pele. Isso é normal de acontecer. Né? Algumas mágoas são expressadas, algum ressentimento. A gente precisa falar sobre isso. Agora, eu aprendi uma frase interessante. Anos atrás eu li essa frase, até foi em inglês, mas traduzindo para o português seria assim: diga o que você quer dizer. Número 1, vírgula. Dê sentido ao que você diz, vírgula. Mas não diga de forma agressiva. Vou repetir. Diga o que você quer dizer. Isso é importante porque, às vezes, você vai ter um momento de uma conversa difícil e aí você fala e tal, e, às vezes, um é mais tímido do que o outro, um é mais falante, um é mais proativo na conversa, outro já é mais introvertido, e passa aquele momento e a pessoa fala, cara, perdi a chance de falar aquele negócio, por que eu não disse aquilo que eu devia ter dito? Então, diga o que você quer dizer. Segundo ponto, dê sentido ao que você diz. Porque tem gente que vai falar e fica numa enrolação, são pessoas prolixas, né? Vai lá no lugar, fala aquilo, depois volta, depois vai ficar rodando para lá e para cá. O que você quer dizer com isso? Então, repetindo, diga o que você quer dizer, dê sentido ao que você diz e não fale, não diga de forma agressiva. Então, respeito pelo outro também tem a ver com tom de voz. Fala gritando, depreciando o seu isso, sua aquilo, né? Isso não cabe numa relação conjugal em que se quer consertar as coisas, né? Então, a discussão produtiva ela tem que ter esse componente do respeito, tem que ter o componente também de você ter paciência com a limitação do outro, entender a herança do outro. Então, vou supor, isso é muito comum, né? Os casais, quando eles estudam terapia de família, a gente vê isso, terapia conjugal. É muito comum o marido vir, ou a esposa, vem de uma família em que tinha muita comunicação, muita conversa, muito encontros, muitos jantares, muito sair junto no shopping para passear, férias junto, tudo junto. E esse indivíduo que tinha a família com muita comunicação acaba se casando com um outro indivíduo que é de uma família que ninguém se fala, ninguém se encontra, cada um no seu canto, às vezes se encontra só em funeral, né? E olhe lá. Então, como é que um que veio de uma família que tinha muita comunicação vai casar com um que veio de uma família que não tinha comunicação? O que vai acontecer? Este cônjuge que veio de um lar com muita comunicação vai querer muita comunicação no seu casamento. E o outro que veio de uma família que era cada um para o seu canto vai ter dificuldade de ter um entrosamento. Esse que veio de uma família que tinha muita comunicação vai querer, se possível, todo fim de semana a gente ir em casa para conversar, para fazer um churrasco, para comer, sei lá.
E o outro, não, eu quero ficar só com você. Ah, não chama ninguém não e tal. Como é que resolve isso? Agora vem outra pergunta, antes de como é que resolve isso, outra pergunta é por que que um foi casar com o outro nesse sentido? Uma das explicações é que essa pessoa que veio de uma família com muita comunicação, ela talvez precisasse de alguns momentos de privacidade, mas que não tinha. Aí casou com alguém que vai dar privacidade. E esse que veio de uma família que tinha pouquíssima comunicação, precisava se envolver mais com as pessoas, por isso que casou com alguém que gosta disso, né? Então, entender a herança do outro, entender o histórico do outro, ajuda a resolver as questões de conflito conjugal. E outra coisa muito importante também é quando você for conversar, você, o cônjuge, né, o marido, o esposo, o companheiro, a companheira, quando for conversar para resolver uma pendência no casamento, uma coisa que está mal resolvida, faça a pergunta para si mesmo: o que eu quero nessa conversa? Eu quero resolver um problema ou eu quero criar briga? Porque tem gente, Fernando, que adora uma briga. Tem gente que chega às 10h30 da noite e diz, cara, não briguei com ninguém hoje, com quem que eu vou brigar? Dá tempo de brigar ainda com alguém. Eu chamo essas pessoas de pessoas bélicas, né? Não tem pessoa assim? Implica com qualquer coisa. Mora numa casa, tem um quintalzinho, aí o vizinho tem uma palmeirinha, cai uma folhinha de palmeirinha no seu lado aqui. Ah, tá vendo essa mulher palmeira? Pessoas são irritadíssimas, impacientes, egocêntricas, né? Então, tem até aquela frase assim que diz assim: você quer ser feliz ou ter razão, né? Então, quando for conversar com o seu cônjuge, pense nisso. Você vai conversar para quê? É para manipular? É para mentir? É para enganar? Ou é para resolver o problema? Né? Então, isso é muito importante, essa objetividade. Bom, já que a gente está falando de DR, né, discutir a relação, e principalmente essa geração que está casando agora, ela não tem paciência, né? Até você disse agora há pouco que se não der certo, a gente já separa. Vida que segue, né? Mais ou menos assim, né? Gastam milhares, dezenas de milhares de reais em festa, em apartamento, em casa, decoração, tudo. E é comum depois de 6 meses. E aí, como é que está o casamento? Ah, já separei, né? Nesse pequeno exemplo que eu estou te dando, doutor César, né, dessa geração que não deu certo, vida que segue, é o quê? Foi o erro de educação, foi um erro de formação desses jovens, está faltando Deus, está faltando valores nessas famílias? Uma boa pergunta também. Eu penso que tem a ver com questões psicológicas e questões espirituais. Psicológicas tem a ver com a educação que receberam dos pais e a educação que recebem na escola, ideologias malucas que falam sobre felicidade no sentido de descartar os relacionamentos, não aprofundar relacionamento. Quer dizer, não tem como a gente desenvolver um relacionamento marido-mulher sem ter um aprofundamento da compreensão do outro e do outro me compreender. E isso envolve diálogo, passar tempo juntos, perdoar, não guardar ressentimentos, não guardar mágoas, verbalizar aquilo que está doendo, colocar limites para alguns abusos, pedir ajuda, porque tem pessoas que não pedem, que acham que deve resolver tudo sozinho. Então, se esse jovem veio de um lar em que havia essa cooperação mútua, havia um comprometimento, porque casamento é uma relação de compromisso, né? É uma relação de fidelidade, é uma relação de honestidade, é uma relação de amizade. Então, se veio de um lar em que o pai e a mãe eles tinham esse comprometimento, portanto, não tinham uma mentalidade descartável, né? Daquela ideia do jovem de ficar, né? O que é ficar para o jovem, né? Nem sei se usa mais essa palavra hoje, mas ficar é um descompromisso total, né? Os dois jovens ficam como assim? Se abraçam, se beijam, transam e tal. No dia seguinte, um passa pelo outro, talvez nem fale bom dia, né? É descartável, né? Então, isso é uma desumanização. Isso é uma coisificação da relação humana. Isso não tem nada a ver com amor, né? Isso tem a ver apenas com prazer superficial, geralmente de ordem sexual. Então, os jovens precisam ter essa luta contra
a mentalidade do pensamento pós-moderno, que é enfiado pela goela em muitas disciplinas de certas faculdades, né? na questão de o que é que vai fazer você feliz. Então, o pensamento pós-moderno faz parte dele aquela ideia idiota de se você se sente bem, então está tudo certo. Ei, alô, isso não é assim. Eu me sinto bem fumando maconha, então qual é o problema, né? Me dá prazer, me dá satisfação, me dá um barato, me dá uma onda, e isso não tem nada a ver com a minha vida. Ei, mas tem um monte de trabalhos mostrando que maconha perturba a espermatozoide no homem, causa uma síndrome de apagamento, de raciocínio, e, enfim, outros transtornos aí. Então, mas o pensamento pós-moderno que encharcou a mente da juventude hoje eu tenho direito de ser feliz, me sentir bem. Se eu não me sinto bem agora, depois de 6 meses de casado, eu tenho direito de ser feliz, então eu vou largar e vou procurar outra. Mas olha, você sabe que tem cientistas sérios que estudam essa questão de casamento. Tem um deles, chama-se John Gottman, um americano. Em português tem um livro dele, tem mais de um, chama-se Por que os casamentos dão certo ou falham? E eu recebo deles no meu e-mail um boletim semanal de informações. Até já pedi autorização ao Dr. Gottman, um cara muito respeitado nos Estados Unidos, para usar o material dele, claro, citando a fonte, nos programas que eu apresento na TV. Às vezes eu te coloco umas citações e, claro, falo que é lá. Então, num dos estudos que ele fez com casais, ele verificou que os casais que se separam a primeira vez, sem procurar entender aonde erraram, aonde falharam no seu casamento, e caso uma segunda vez, 50% se separa a segunda vez. E desses que se separam a segunda vez, e da mesma maneira, não procuram uma ajuda para poder entender o que aconteceu, o que errou, o que não deu certo, por que não deu certo, 75% separa a terceira vez. Então, uma das dicas para resolver problema conjugal e evitar separação ou adultério, porque adultério é uma maldade, a infidelidade, a pessoa infiel, ela é infiel com ela mesma, né? Ela está machucando ela mesma primariamente. Mas é importante... John Gottman, esse é um livro, 7 princípios para o casamento dar certo. Esse é um deles, muito bom. Então, isso, um dos princípios importantes para a resolução de conflitos conjugais tem que ver com você pensar qual é o meu problema. Porque, em geral, a gente... porque você isso, porque você aquilo, porque você não me entende, porque você não me beija, porque você não fala que me ama, porque você não mandou a florzinha, porque você não quis transar comigo, porque você... Anos atrás, eu vi o pensamento que eu achei muito interessante, viu, Fernando, que dizia assim, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Ou seja, então, se cada um, o companheiro, a companheira, o marido, a esposa, o esposo, olhar para si, pensar, onde eu estou errando nisso aqui? Qual é a parte que eu posso melhorar do que depende de mim? Se cada um fizer isso, a coisa vai dar certo. Porque tem que ter disposição, claro. Infelizmente, também muitos casais, geralmente as mulheres são mais propensas a buscar ajuda para resolver o problema conjugal do que nós homens. Elas são mais abertas para isso, né? Nós homens somos mais fechados para essa questão de mexer com a nossa vida emocional. Mas se pelo menos um está disposto a trabalhar isso aí, no encontro de casais, no aconselhamento matrimonial, enfim, numa terapia de casal, é um grande passo. O problema é que, às vezes, o outro não está afim de nada, né? Travou e fica num mundo egocêntrico. Aí é difícil, né? Mas, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo, depois, olhe-se de novo. Estou conversando aqui com o Dr. César Vasconcelos. Esse daqui o Instagram dele é Claramente. É isso mesmo? Claramente? Claramente NT, de Novo Tempo. Claramente, final NT de Novo Tempo. Ele tem um programa lá na TV Novo Tempo, Dr. César Vasconcelos, Claramente, e no final NT de TV Novo Tempo, né?
Aqui está o Instagram dele, aí você vai ter esse acompanhamento mais de perto. E Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, é o canal nele no YouTube, também um canal repleto de trechos de vídeos, palestras, para você conhecer um pouco mais o trabalho do Dr. César Vasconcelos, aí quase com 600, mais de 500 mil de inscritos, né? Quase 600 mil inscritos. Então, você que está gostando aqui da entrevista, você pode maratonar aí, ó, o conteúdo do Dr. César Vasconcelos no canal do YouTube, Dr. César Vasconcelos Psiquiatra, e no Instagram, claramente, NT, que é o Instagram dele lá dos programas que ele apresenta na Novo Tempo. Doutor então, César, estamos... Oi. Fernando, toda semana eu tenho um site que é doutorcesar.com, doutor por extenso, né, D-O-R, César com S no final, não é com Z. doutorcesar.com, toda semana eu coloco um artigo novo, uma página e meia para o público, gratuitamente, sobre temas de saúde emocional, saúde mental. Doutor César, tudo junto, tudo minúsculo, doutorcesar.com. Isso aí, exatamente. Tem ali... Tá aqui, ó, doutorcesar.com, tá aqui na linha ali, ó, tá? Mas você colocando Dr. César Vasconcelos de Souza aí no Google, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas aí você também no Google você vai achar. Aí você tem o site dele aí para você conhecer um pouco mais o trabalho do Dr. César. Dr. César, nós temos aqui 3 minutinhos para finalizar. Eu vou deixar a sua mensagem e fique à vontade para uma mensagem cristã, que eu sei que você é um médico cristão, para as pessoas que estão nos assistindo e estão nesse momento naquela turbulência, né? Naquela tempestade emocional, e ela precisa ouvir uma mensagem para se acalmar. Olha, eu gosto, quando eu comecei a conhecer um pouco a Bíblia, já alguns anos atrás, me marcou muito o Salmo 119:50, que ele diz assim: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Salmo 119:50. Então, existem sofrimentos nessa vida que não vão ser resolvidos como a gente gostaria. Mas, no mínimo, Deus coloca você acima da dor. Ele te dá força para você lidar com uma dor que, por alguma razão, talvez não vá ser eliminada. Ela pode ser diminuída, você pode aprender. Eu gosto de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele escreveu um livro chamado Conceito de Angústia. Se você espremer esse livro, tirar uma frase, a frase é assim: aquele que aprendeu a lidar com a sua angústia, aprendeu o mais importante. Então, Salmo 119:50, o que me consola a minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Então, você busca o Senhor Deus, o Deus criador do universo, usa suas palavras para falar com ele, apresenta as tuas razões, apresenta teus sofrimentos, apresenta seus pedidos com humildade, como eu disse, e também ter uma mentalidade de seja feita a tua vontade, né? Porque a gente pode ser egoísta no pedido a Deus. Com certeza Deus vai responder e vai trazer algum tipo de alívio para você. Ou solução, depende. Se é uma questão física, emocional, social, espiritual, depende, né? Então, tem várias razões pelas quais, às vezes, Deus não responde a oração como a gente gostaria, mas sempre ele responde, e sempre ele responde trazendo algum tipo de alívio, algum tipo de suporte, algum tipo de força para você continuar a sua vida, tá bom? Comece com Deus. Ele é bom terapeuta, ele sabe o que faz, ele é a sabedoria do universo e é o melhor médico e psicólogo que existe. E de graça, né? E de graça, e qualquer horário. E qualquer horário, de domingo a domingo, pode ser 3 horas. A ficha, né? Meus amigos, muito obrigado aí, Dr. César Vasconcelos, pela sua participação aqui. As pessoas estão pedindo para que o doutor volte novamente. Vou agendar aí num breve retorno aqui para a gente continuar esse bate-papo agradável, o que é esse o objetivo aqui do canal do Fernando Betete, né? Fazer a pessoa refletir, fazer a pessoa pensar,
né? E às vezes nessa conversa simples aqui, você tem aí um insight, né? Você tem um clareamento, né? Daquele problema que você está enfrentando e tudo fica mais leve para você. Muito obrigado, Dr. César. A você que nos assistiu, deixe seu positivo aí. Compartilhe essa live aqui com o grupo da família que está precisando aí de ouvir aí essa belíssima mensagem inteligente e emocional do Dr. César Vasconcelos. E aproveite e se inscreva também nas redes sociais do Dr. César e aqui também no canal do Fernando Betete. Muito obrigado pela sua audiência e eu faço um apelo aqui para você. O meu canal está censurado, né? O Supremo aí falou que não posso falar muito, a gente obedece à lei. Então, se você puder fazer uma doação aqui para o Pix do fernandobetete@gmail.com, eu te agradeço. Quando o canal voltar, ficar livre, aí a gente toca o nosso barco. Faça sua doação agora. Muito obrigado. Até mais, Dr. César. Tchau. Até mais, Fernando. Um abraço a todos.